E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fausto Ácido veio alfinetar um advogado. Eu vou contar, cara, fofoca dos botecos mais baixo nível que você pode imaginar. Esse vídeo é completamente desnecessário, ele não é edificante, ele só vai ter uma dica literária e uma dica de, de como ler e interpretar narrativas, principalmente quando seus amigos vêm desabafar com você. Então talvez isso seja, embora ele parta de uma fofoca pobre, talvez ele seja edificante no sentido de te tornar mais atento à realidade e a diferença entre a realidade e a versão que os seus amigos te contam quando eles vêm te falar alguma coisa. Como é que começou essa história? Eu estava no Facebook e estava descendo a minha timeline, dei de cara com conteúdo de um cara que é personal trainer, que é tremendamente apaixonado pela esposa dele e que vende curso de como se cuidar da sua saúde. O conteúdo do cara é legal, assim, ele fala muita coisa muito boa. Como vocês não sabem quem é o cara, eu posso falar. E, e aí eu desnecessário, baixo nível, é, pobre espiritual e moralmente, fui lá e comentei na propaganda do curso do cara. O conteúdo da Capitu também vem junto, que é a esposa dele, uma nutricionista, por quem ele é tremendamente apaixonado, também é geradora de conteúdo, e aí eu fiz, mas eu não fiz porque eu estou interessado no conteúdo da esposa dele sobre nutrição, gente. Não fiz. Eu fiz porque eu sou baixo nível mesmo. Pra que ser desnecessário assim ir lá fazer isso com o trabalho do cara? Eu não precisava. Mas aí o que eu lembrei? Me acompanha aí que senão você vai ficar pra trás na brisa. Eu não lembrava como é que servia a Capitu. E aí eu fui buscar no nosso querido Google. E aí eu tive o desprazer de chegar nessa página aqui de 2 anos atrás. E aí eu falei, não é possível, cara. Então, como o advogado Matos, ele alfineta Machado de Assis e alfineta os advogados da época, então Fausto vai alfinetar Matos e vai explicar para vocês por que essa obra ela é foda e qual a importância dela. Eu acho que é uma crueldade a gente tentar colocar literatura desse nível, com a língua antiga dessa forma, para as crianças de 11 e 12 anos, porque a criança não tem bagagem ainda para ler um conteúdo como esse. E é muito triste que esses traumas, do tipo, você vai ler essa porra aí para passar na prova, senão você não vai passar de ano. Eu acho muito triste que isso crie traumas que faz com que as pessoas adultas não tenham prazer numa leitura como essa, que é simplesmente fantástica. E aí o cara tá vendendo o peixe dele, que com certeza ele vende curso, e não só ele vende curso, como ele escreveu um livro, então ele vende um livro. Cara, o cara escreveu um livro e gastou com impulsionamento, porque essa matéria aqui com certeza é patrocinada, é paga, pra provar pra todo mundo que ele não entendeu a porra do livro que ele leu. Eu tô virando Nando Moura, pera, deixa eu me controlar. Esse canal não é de rage. É que eu também tô indignado. Capitão traiu ou não traiu? O advogado encontra a prova jurídica em capítulos de Dom Casmurro. Em seu recém-lançado Código de Machado de Assis, parece um Dan Brown fazendo o Código de Da Vinci, porque ele vai te contar o segredo que só você sabe. Migalhas jurídicas. Ele descobre uma prova cabal, que não teria sido levada em consideração por estudiosos, ou seja, ao longo dos últimos 120 anos, literários de todos os níveis têm estudado e apreciado e compartilhado essa obra, e todo mundo otário, imbecil, ninguém entendeu, só o advogado Matos, que ele fala que porque ele é advogado, ele descobriu, ele entendeu o livro que ninguém entendeu. Toda vez que a gente coloca muito ódio em cima de alguma coisa, parece que é uma parte de nós que a gente quer aniquilar e não consegue. Então a gente tenta aniquilar no outro. E talvez tenha alguma coisa que conversa muito mal comigo, que é a carteirada do conhecimento, né? E é engraçado, porque diploma não tem nenhum, mas eu acho que se eu tivesse um diploma eu sairia dando carteirada nos outros, e é por isso que eu tô me incomodando com esse cara. Eu preciso superar isso lá. Trata-se de uma suposta senha jurídica. Olha que negócio de alto nível, gente. E
E aí, qual que é a senha? Qual que é a senha dele? É embargos de terceiro. Você sabe o que é isso? Não, porque você não é advogado. Você não é advogado, você é burro pra caralho. Se você tivesse feito direito, você saberia o que é embargos de terceiro. E aí, numa situação flagrante que só piora o álibi, o amigo disse que passara por lá para tratar de uma questão de embargos. E o capítulo do livro, ele chama embargos de terceiro. Então, se você for advogado, você vai saber que Capitu traiu, porque o Bentinho, o Machado de Assis, através do Bentinho, que narra o livro, porque o livro é em primeira pessoa, ele te dá essa resposta. Então, se você acha que a Capitu pode não ter traído, você é otário. Porque um advogado conseguiu entender o que gente que é especialista nessa obra não conseguiu. A gente não precisa ler tudo isso, mas vamos falar por que essa obra é grande. Porque você, no livro, entra em contato com um cara extremamente amargurado, extremamente envelhecido, numa dúvida muito grande que ele tem. E qual que é a dúvida dele? Ele tinha um grande amigo. E esse grande amigo, ele inspira o rosto do filho dele, porque quando o filho dele nasce, ele é a cara cuspida e escarrada do melhor amigo dele. E esse melhor amigo dele, quando vê o filho, ele entra em desespero e sai correndo e se joga num lago e se mata afogado. E aí, quando você olha para todo esse cenário contado por ele, você fala, porra, é lógico que ele foi traído. E ele vai falando sobre a Capitu, ele começa a falar sobre o sentimento que ele tem por ela. Eu não lembro de detalhes porque eu li esse livro há mais de 20 anos, tá? Então, me dei um desconto aí, se tiver algumas coisas que não batem tanto com a história. O que acontece é que o Dom Casmurro, ali amargurado, ele vai contando sobre tudo que a Capitu faz, sobre tudo que o amigo dele fez. E essa semelhança entre os dois é uma coisa que acaba com ele. E quando você faz uma primeira leitura, o vocabulário que ele usa para descrever a semelhança entre o filho dele e o amigo, e a maneira como a Capitu nega, e a maneira como ela se comporta, tudo ali é prova de que houve de fato uma infidelidade. O problema é que a grandiosidade dessa obra, ela não está nisso. Porque Machado de Assis, ele coloca você em contato com uma pessoa com um olhar enviesado. Num dos diálogos que eu tive com o Anderson, conversando com ele, eu chamo isso de olhar inferior, que eu preciso descobrir uma maneira melhor de falar sobre isso, mas às vezes você está amargurado e você acha que os seus pais não te amam, e tudo é prova de que eles não te amam. O mundo é do jeito que a gente enxerga. E existe racismo? É claro que existe racismo. O problema é que quando você chega num lugar e se sente vítima de discriminação, então todo e qualquer acontecimento será, sem nenhuma dúvida, uma prova de discriminação. Então, eu canso de escutar histórias desse tipo. Já cansei de escutar histórias desse tipo. No Japão, o cara entrou, ele cruzou os braços. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu entrei e o cara olhou pra prateleira. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu entrei e o cara fez uma cara feia e bocejou. Por quê? Porque eu sou brasileiro. E quando você tá amargurado, com raiva das injustiças que você sofre, essas injustiças, elas são exponenciadas muito, mas muito mais. Então, o cara estaciona na porta da sua casa e você fala, não é possível. O cara fez isso pra me desrespeitar. Se você for nessa onda, a cada minuto a mais, esse cara quer te agredir mais e quer fazer você sentir uma dor maior ainda. E às vezes o cara simplesmente parou porque ele é sem noção mesmo, porque ele é burro pra caralho. Mas aí, a cada 5 minutos que passa, você acha que ele teve a intenção de te deixar cada vez mais nervoso e de fazer você sofrer cada vez mais e de passar fome cada vez mais porque você ir num restaurante. Mas por quê? Porque você está nervoso, cada vez mais com fome, cada vez mais irritado. Então você imputa no outro a intencionalidade de fazer você sofrer o que você está sofrendo. Então, tem todo esse racismo estrutural que prejudica muito a vida do negro, que mata o negro. Agora tem o olhar também, o olhar ressentido, que faz com que esses mesmos negros
não bastasse o racismo que tem toda a parte, porque ele é estrutural e está na nossa sociedade, eles ainda erroneamente acabam chamando de racismo coisas que às vezes não são. E essa direita nojenta, ela vai lá e vai falar que essa acusação falsa de chamar de racismo aquilo que não é prova de que o racismo não existe. Olha que coisa nojenta, né? Ou seja, quando a sua amiga, ela acha que ela tá levando chifre, ela vai falar, olha, porque ele chegou tarde esse dia, porque ele atendeu o telefone e virou a tela do celular pro outro lado, porque ele fica estranho. Então, assim, podem ter indícios ali de infidelidade, pode, mas todas as coisas mencionadas ali, elas são provas de infidelidade? Não, por quê? Porque tem o olhar de desconfiança do outro, que geralmente faz a vida do casal ficar simplesmente insuportável. E o Bentinho, ele era insuportável para ele mesmo, não era nem para Capitu, por quê? Porque como ele não tinha autoconfiança, como ele não tinha autoestima, como ele não acreditava que ele pudesse ser amado, ele não acreditava que a mulher pudesse ser fiel, quando nasce o filho dele, ele pode ser simplesmente o gatilho que transforma uma desconfiança numa obsessão que não tem volta. Quem é que adjetiva? Se esse livro ele fosse escrito em terceira pessoa por um narrador onisciente, as pessoas não ficariam mais de 100 anos discutindo se Capitu traiu ou não traiu, porque no fim das contas quem vai decidir é você, leitor, mas você vai decidir o que você acha, não o que você tem como provar. E é por isso que ano após ano esse livro ele continua sendo premiado, ele continua caindo em vestibular, porque querem saber se você, ao ler esse livro, consegue entender qual é o nível de maestria do cara que escreveu, porque ele conversa com uma pessoa tão obcecada na desconfiança que ele tem, que ele te convence com os argumentos de que era impossível que essa fidelidade não tivesse acontecido. É aí que está a grandeza dessa obra. Então, quando aquela sua amiga, ela vem dizer, ou seu amigo também, porque isso também acontece, vem falar das coisas, dos perrengues que ele está passando em casa, você pode até acolher a pessoa, mas você não pode tomar decisões do que você fará a partir da versão só de um lado. E se a pessoa começar a te provocar e falar, Fausto, vai tomar no cu, você é meu amigo, você não vai fazer nada, dentro dos meus protocolos, eu vou falar para a pessoa, eu posso até fazer alguma coisa, mas aí eu vou ter que escutar a versão dele, senão eu não consigo. Eu não consigo sair daqui e ir lá bater nele, eu não consigo sair daqui e fazer um escândalo, eu não consigo aqui fazer alguma coisa para prejudicar essa pessoa, tendo escutado somente o seu lado, porque ele é só o seu lado. Mas você é meu amigo, caralho, foda-se. Amizade é uma coisa, valores, integridade, moral, isso é outra coisa. O fato de eu ser amigo vai fazer com que eu sempre esteja do seu lado, dentro daquilo que eu considero justo. Então, se você quer que eu intervenha nessa situação aí, então você vai ter que deixar eu escutar a outra parte. Aí depois eu tomo a minha decisão e dentro do meu senso de justiça eu decido o que eu posso fazer para te ajudar. Se você me proíbe de escutar o outro lado, então eu já parto da premissa que você está errado. E quando o Bentinho ele fala, é inconfundível, porque ele tinha todos os traços possíveis e imagináveis. Por que a cidade inteira não começou a falar disso? Então olha que interessante, o Bentinho ele tinha o olhar dele sobre a criança, só que a sociedade tinha o olhar dela sobre a criança, e você não vê o Bentinho mencionando ele ter virado uma piada na cidade por essa criança ser a cara do vizinho dele. Não tem indícios que todo mundo ficasse caçoando dele porque o filho dele é a cara do padeiro, é a cara de Jair, que é fácil de confundir com o João do Caminhão. Não tem no livro elementos que você fale, não, realmente, como todo mundo na cidade estava falando isso, e mesmo se tivesse, se ele falasse todo mundo da cidade ri da minha cara, você ainda teria que desconfiar e falar, será que ri mesmo? É por isso que essa obra é grandiosa e é uma leitura obrigatória, não para você passar no vestibular, mas para você se formar como indivíduo, porque aí toda vez que você escuta alguém falando de uma outra pessoa, você fala, entendo. E aí você pode até ajudar a pessoa falando, validando a pessoa e dizendo, isso é fato, isso é fato, isso é fato, isso é fato. Essa parte, esse pedaço que você falou é fato. O resto eu não sei, o resto talvez seja a maneira que você enxerga. E
E é bom você ler esse livro também para que você mesmo comece a questionar suas próprias certezas sobre as coisas. Aí você começa a lembrar de ex-namorada, ex-chefe, sobre conversa com parente, em que você fala, nossa, todo o meu comportamento ele aconteceu porque eu parti da premissa de que isso de fato aconteceu, mas será que isso aconteceu mesmo? E fazendo uma autoanálise, é claro, caso você queira perder tempo com isso ou investir tempo com isso, dependendo da pessoa, pode fazer com que anos depois você ligue para uma pessoa e fale: eu tô com um peso aqui que eu queria tirar das minhas costas. Você pode me dizer o que aconteceu naquele dia? Porque talvez eu tenha sido injusto com você. E aí, uma pessoa que você deixou de falar há muito tempo pode voltar a ser sua amiga, porque aí você fala, olha, eu fui injusto e a gente deixou de se falar, e olha quanto tempo a gente perdeu, vamos colocar a fofoca em dia e vamos resgatar aquela coisa boa que a gente tinha antes daquela briga. Por quê? Porque você foi influenciado por uma versão de uma outra pessoa que teve um conflito com ela e você só escutou um lado. E aí talvez você tenha sido injusto, não porque você é ruim, mas porque você foi limitado naquele momento. E aí me vai o Matos e ele escreve um livro que custa 100 conto pra dizer que ele não entendeu a porra do livro. R$ 184,60 para você comprar o livro pra ele te mostrar que ele não entendeu o que ele leu. Parabéns, pelo menos ele é advogado. Eu tô ácido, desculpa. Mas eu gosto que vocês conheçam esse meu lado nojento também, porque também tem. Por hora é isso. Grande abraço.